Quando você pensa em samurais, o que vem à sua mente? Guerreiros honrados, mestres da espada, homens que seguiam um código de ética rigoroso chamado Bushido, lealdade, coragem, disciplina e honra acima de tudo. Filmes e séries nos mostram samurais como heróis nobres, protetores dos fracos, símbolos de integridade moral. Mas e se eu te dissesse que essa imagem é, em grande parte, uma mentira cuidadosamente construída? E se os samurais reais fossem muito diferentes dos guerreiros românticos que vemos na cultura pop? A verdade sobre os samurais é muito mais sombria, brutal e perturbadora do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, você vai descobrir o lado oculto desses guerreiros lendários. E quando terminar este vídeo, garanto que você nunca mais vai olhar para um samurai da mesma forma. Vamos começar com algo que raramente é mencionado. Os samurais tinham permissão legal para matar qualquer pessoa de classe inferior sem consequências. Isso mesmo. Essa prática era conhecida como Kirisute-gomen, que literalmente significa autorização para cortar e abandonar. Se um samurai se sentisse desrespeitado por um camponês, um comerciante ou qualquer pessoa que não pertencesse à classe guerreira, ele podia simplesmente sacar sua katana e matar essa pessoa ali mesmo. Sem julgamento, sem investigação, sem punição. Bastava alegar que foi insultado ou desrespeitado. E o que era considerado um desrespeito? Praticamente qualquer coisa. Não se curvar rápido o suficiente, fazer contato visual por muito tempo, estar no caminho dele na hora errada, ou falar em um tom que ele considerasse inadequado. Os samurais detinham poder de vida e morte sobre a população comum, e muitos abusavam desse poder constantemente. Isso não era exceção. Era uma regra social que reforçava a hierarquia brutal da época. E a famosa lealdade do samurai? A ideia de um guerreiro servindo a um único mestre até a morte é um dos pilares do mito do Bushido. Mas a história real está cheia de traições. Samurais mudavam de lado constantemente, traindo seus senhores por poder, dinheiro ou terras. Em tempos de guerra, a lealdade era uma mercadoria valiosa e, muitas vezes, vendida para o lance mais alto. Generais inteiros, com seus exércitos de samurais, trocavam de aliança no meio de uma batalha, decidindo o destino de guerras com um único ato de traição. A lealdade era, na prática, muito mais fluida e oportunista do que o código idealizado sugere. Agora, vamos falar sobre as armas. A katana é um ícone, reverenciada como a alma do samurai. Mas ela era mesmo a arma principal deles no campo de batalha? Na verdade, não. A arma de escolha para a maioria dos samurais em uma guerra real era o arco e flecha, o yumi, e a lança, a yari. A cavalo, eles eram arqueiros formidáveis. Em formações de infantaria, a lança era muito mais eficaz contra outros soldados e cavaleiros. A katana era, na maioria das vezes, uma arma secundária, um símbolo de status e uma ferramenta para duelos ou autodefesa em situações mais próximas, não a arma principal de guerra como a ficção nos faz crer. E o que acontecia quando um samurai perdia seu mestre ou sua honra? O seppuku, o suicídio ritual, é frequentemente retratado como um ato nobre e corajoso. No entanto, a realidade era muito mais horrível. Além da agonia de cortar o próprio abdômen, o seppuku muitas vezes não era uma escolha. Era uma sentença de morte imposta. Um senhor feudal podia ordenar que um samurai cometesse seppuku como punição por uma falha ou para evitar a desonra de ser capturado. Era uma forma de controle social, uma maneira de forçar a obediência através do medo da morte mais humilhante. Longe de ser sempre uma escolha honrada, era frequentemente uma execução brutal disfarçada de ritual. E a ideia de que os samurais eram protetores do povo? Bem, na maior parte da história, eles eram a classe dominante e opressora. Eles viviam de impostos pesados cobrados dos camponeses, que muitas vezes viviam na miséria para sustentar o estilo de vida dos guerreiros.
Revoltas camponesas eram comuns e eram reprimidas com violência implacável pelos próprios samurais. Eles não eram os guardiões dos fracos. Eles eram os executores do sistema que mantinha os fracos. Fracos. O trabalho deles era manter a ordem social. E essa ordem beneficiava a eles mesmos, não ao povo comum. Então, de onde veio essa imagem romantizada do samurai honrado? Muito dela foi criada séculos depois, durante o período Edo, um longo tempo de paz. Sem guerras para lutar, a classe samurai precisava justificar sua existência e seu status elevado. Foi aí que o conceito de Bushido, como um código moral rígido, foi formalizado e popularizado, transformando guerreiros brutais em filósofos e modelos de virtude. Era uma campanha de marketing para a classe samurai, uma forma de reescrever a própria história. Mais tarde, no século XIX e XX, o nacionalismo japonês resgatou essa imagem idealizada para promover um sentimento de orgulho e identidade nacional. A imagem do samurai nobre que conhecemos hoje é, portanto, uma mistura de propaganda, romantismo e ficção. Os samurais reais eram produtos de um tempo violento e hierárquico. Eram guerreiros eficazes, sim, mas também podiam ser traiçoeiros, opressores e brutais. Eles não eram heróis de contos de fadas, mas seres humanos complexos vivendo em um mundo implacável. Entender essa verdade não diminui a importância histórica dos samurais, mas nos dá uma visão muito mais precisa e fascinante de quem eles realmente eram. Eles não são apenas os heróis que vemos nos filmes, mas figuras complexas que representam tanto a disciplina quanto a brutalidade de seu tempo. A história real é sempre mais interessante que o mito. O que você achou? Essa visão mais sombria dos samurais te surpreendeu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos eles. Se você gostou de desvendar esse lado oculto da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!